Deus, como vão? Espero que esteja muito feliz. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos falar de Gadara, o endemoniado de Gadara. A história de um homem possesso por demônios na região de Gadara é descrita no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, mas foi Mateus o único a contar que não era apenas um homem endemoniado, mas sim dois. Vamos começar com a nossa leitura no capítulo em Mateus 8, verso 28. E tendo chegado a outra banda, a província do Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes e eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Senhor, segue conosco. Estamos aqui com todas as pessoas que estão presentes, assistindo essa tua palavra. Senhor, nos dê entendimento da tua palavra. E que estamos aqui cada dia mais felizes fazendo esse trabalho para Ti, Senhor, porque esse trabalho é exclusivamente para louvar a Ti e para poder louvar cada dia mais e dar entendimentos a todos os irmãos e levar um pouco da Tua palavra e compreensão para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas. Amém. Então já nos deixa bem claro do que se trata, né? Do endemoniado, né? E tendo chegado ao outro lado da província dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes e eram que ninguém podia passar por aquele caminho, né? Então, por que no caso eles vêm a dizer que Jesus foi atormentá-los? Seguimos a leitura. E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsar, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide, e saindo deles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera e aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse de seus termos. É estranho que Jesus faça uma obra tão grande e de vez agradecê-lo, pelo menos, né, ficarem gratos pelo o que ele tem feito para aqueles filhos daquela terra naquele momento, e eles foi muito bravos. O gadareno, né? Vou ler aqui para você. Sem vida social, sua morada era um dos sepulcros violentamente atormentado. Assustava os moradores por sua fúria e perturbação. Ora gargalhava descontroladamente, ora uivava como um lobo. No meio da noite, podia ser ouvido a longas distâncias, maltrapilho e sujo. O gadareno dividia território com os porcos, de dia e de noite, clamava pelos montes. E a exemplo do filho pródigo, desejava comer as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém sequer podia se aproximar do homem, que quebrava cadeias e grilhões, sem permitir que os amansasse. Apesar do seu estado de loucura e abandono, o gadareno tinha uma família que chorava sua perda. Constantemente recebiam más notícias e eram interrogados por vizinhos, moradores. Quem sabe sentia vergonha do parente que já fora sadio, o homem sem nome e sem retrato de Gadara. Então,
entendendo um pouco mais o que aconteceu nesse momento, né? Eles ficavam furiosos. Os porcos, né, não apropriados para o consumo entre os judeus, por orientação da lei, os porcos eram produto que injetavam lucro e economia no local, né? De Gadara, era de origem semita, não consideravam o costume. Na verdade, os habitantes da cidade estavam bem mais ocupados em transações financeiras e sacrifício pagãos do que de que agradar ao nosso Deus, né? O profeta Isaías relata que os porcos eram usados em rituais demoníacos. Isaías, capítulo 66, verso 3, né? A influência dos cultos romanos certamente invadira o território de Gadara. Paganismo e toda sorte de impureza podia ser visto na cidade na ocasião da visita de Jesus. A Gadara, uma grande manada de porcos, pastava no monte e eram aproximadamente 2.000 porcos. E entanto o demônio era tão ousado que antes de Jesus expulsar, como nós lemos em Mateus capítulo 8, verso 28, os demônios, né? Qual o teu nome? Perguntou Jesus ao homem. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios fizeram uma comparação de quantidade com as legiões de soldados romanos. Cada legião somava aproximadamente 6.000 homens. É uma quantidade assustadora para possuir um só corpo. Como seria a vida daquele gadareno antes da possessão? Qual o seu ofício? Como chegou a tal estado, né? E na nossa vida a gente cruza com tantas pessoas que a gente poderia dizer endemoniados ou perdidos no mundo sem uma perspectiva de vida, né? Diríamos assim, porque não é fácil a gente não ter o apoio de um pai ou de uma mãe em muitos momentos da nossa vida. Então, muita gente que termina sendo internada, essa pessoa tá louca, e às vezes não é o problema mental da qual atormenta, elas são influências do maligno, né? A Bíblia deixa muito claro que Satanás, vamos usar um exemplo tão grande como o Jó. Satanás foi tão ousado, né? De quando Jesus estava na presença dos filhos dele, chega Satanás e Deus, pergunta para Satanás: de onde vens? Venho de rodear a terra. E Deus sabe a maldade que o demônio tem no seu interior e diz: tu observaste o meu servo Jó? Não há homem mais digno e puro como ele. E Satanás, sendo astuto como trata sempre de ser, mas não fala para Deus, né? Mas você deu tudo o que ele precisava, você deu as melhores condições, digamos, né? Ele tem boa casa, tem roupas boas para vestir, os filhos moram em boas moradias. Como ele não vai ser grato a ti? E então, desde esse momento, nós vamos abrindo nossa mente, né, para esse estudo que a gente está tendo, porque imagina só, um homem que a Bíblia não relata o nome dele, não relata a família dele, mas relata do tormento espiritual, que ele não era só um demônio, mas sim uma legião. O Espírito Santo de Deus, né, nos revela em Apocalipse que o destino de Satanás é o abismo. Apocalipse 20, verso 3, né? A legião não queria deixar o homem, nem a província, porque sabia que Jesus a mandasse encerrar no abismo e estaria para sempre detida. Somente Jesus tem poder e autoridade para sobre os demônios, né? A esse nome se dobrarão aos joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Então, como a gente não vai servir um Deus
tão misericordioso, que com uma palavra, usando um nome, invocando o nome de Jesus Cristo, a gente é capaz de fazer tudo, o que a gente chama de milagre, né? Que o único que faz milagre é Deus, né? Toda a honra e glória é dele. E se a gente pudesse ter uma pequena parte desse entendimento de que tão grande é Deus nas nossas vidas, nossa vida seria muito mais, a gente seria muito mais amável, mais respeitoso, a gente teria mais flexibilidade com nossos companheiros, até mesmo de trabalho, no nosso cotidiano dentro da nossa casa, que muitas vezes nossas brigas ou controvérsias vêm já diretamente do nosso lar, e nem sempre são as pessoas que querem ter aquela intenção de ferir com palavras, ou até mesmo muitas vezes, infelizmente, fisicamente, mas sim a obsessão que elas sentem, são obsediadas, né, pelo mal. E por essas pessoas é o que a gente está lendo hoje, está falando disso, né? E depois daquilo, a Bíblia mesmo diz, né? Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quais grandes coisas que Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, imagina, né? Cada um que a gente salva, cada um que Jesus tenha salvado, que tão grande a evangelização que eles pregaram, que tanto eles fizeram no nome de Deus, né? Então assim, eu penso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. Então, para mim, pessoalmente falando, que acho que se a gente de verdade ir tanto na nossa igreja, não importa ela qual for, e integridade, falar face a face com Deus, nós orar, é muito importante a nossa oração, é muito importante quando a gente diz, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Essa importância é tão grande na nossa vida, mais que a gente fazer uma reza comum, né? Então, ao poder da oração, transgride muitas coisas das quais a gente muitas vezes deixa de lado, ou recorre a Deus quando está já, por favor, Deus me salva, meu filho está doente, minha esposa, estou desempregado, estou com uma conta atrasada, porque é ruim, porque muitas vezes que vamos ao encontro de Deus é pela dor e não pelo amor. E é isso que eu tenho para falar para vocês no dia de hoje. Muito obrigado e que Deus esteja com todos vocês. Amém?